E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento de segunda-feira, dia 22, mais uma semana se iniciando, que você faça aí uma excelente semana. Para fazer essa excelente semana, já deixa aqui, ó, o dedo no like. Antes da gente começar o vídeo de fechamento, também se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos que a gente está soltando. Então, galera, hoje uma segunda-feira um pouco mais chato aí o pregão de hoje, um pouco mais travado, pregão aí costurando um pouquinho mais a região de médias. Então vamos visualizar aquilo que a gente conseguiu localizar nesse pregão de hoje, mesmo sendo um dia com um range um pouco mais estreito. A gente teve um range de menos de 1.000 pontos para o pregão de hoje, 800 pontos. A gente conseguiu localizar por boas oportunidades dentro desse pregão. Então começar aí o nosso vídeo de fechamento de hoje, analisando os últimos dias da semana passada. Bom, começando pelo gráfico diário, a gente tem uma bela de uma movimentação altista. Perdemos a média móvel de 8 aqui, que a gente utiliza dentro da nossa leitura, e estamos nos aproximando da média móvel de 20. Na quinta e na sexta, a gente teve dois pregões aqui, ó, de realização vendedora. Pô, um baita de um movimento significativo aqui pelos vendedores produzido, né? Então, a gente tem o deslocamento de preço desse tamanho aqui, pela parte vendedora. Pensando numa tendência de alta, eu já começo a ficar esperto com o quê? Pô, o preço está ficando barato de novo. O preço está chegando próximo a uma zona de demanda que pode interessar aos compradores, já que estamos dentro de uma movimentação de alta, né? Então, por conta disso, eu tive um filtro redobrado para as operações vendedoras, porque o preço ele já está numa região possível barata. A gente já estava caro aqui, ó, e a gente está voltando a ficar barato. Dentro dessa movimentação, eu posso voltar a querer ficar mais caro. Por conta disso, vindo aqui, ó, o cenário olhando pelo 15 minutos, por exemplo, aqui, ó. Vindo aqui para o 15 minutos, a gente identifica um pregão na quinta-feira que a gente teve uma bela de uma queda. A gente volta para produzir um pullback e entrega mais um movimento vendedor. Poxa, se eu olhar, por exemplo, 60 minutos, eu já vou estar perto de uma região barata. Por mais que a gente tenha 200 passando aqui embaixo e pode ser uma região que o preço queira vir buscar, a gente já está numa região bastante barata aqui, afastado das médias. Principalmente é uma coisa que a gente olhou aqui pelos 60 minutos. No pregão da sexta-feira foi um dia que a gente não voltou para testar essa média móvel de 20, que equivale à média móvel de 200 dos 5 minutos. Então a gente tinha bastante probabilidade de retorno para essa média móvel de 200 no pregão de hoje. Inclusive ela foi utilizada como alvo aqui da nossa operação. Então, trazendo aqui para o cenário um pouco mais micro, quando a gente já abre numa abertura em gap de alta, a gente já sinaliza que esse movimento aqui, ó, do final da sexta-feira foi um movimento de exaustão vendedora. Essa barra aqui, ó, ela está afastada da média móvel de 20, também afastada da média móvel de 200. Então, ela não é uma barra de continuação, nem uma barra de ignição de movimento, é uma barra de exaustão de movimento vendedor. Olhando essa primeira barra aqui do meu dia, já demonstrava para a gente o interesse comprador que a gente poderia ter nesse movimento. Só que, pô, não habilitou compra nessa primeira barra. Eu estava dentro dessa trap zone, então trap zone eu utilizo a 200 como nível de resistência e a média de 20 como nível de suporte. Preço pode ficar batendo cabeça aqui dentro dessa região. Se eu tenho uma compra aqui, qual que é o stop mínimo dessa operação? Pelo menos stop de evento, o ideal seria se proteger abaixo, né? Porque aqui eu tenho um campo comprador dentro desse movimento aqui, ó, fechamento do dia anterior até essa movimentação, eu gero um campo comprador aqui nessa movimentação. Então, se eu aprofundasse esse preço como ele veio, poderia ser somente para conseguir buscar liquidez mais barata, preços mais baratos. Então, uma compra aqui nessa região seria errado, porque meu stop estava muito vulnerável aqui embaixo, seria um stop ruim de ser posicionado, e a minha região de resistência estava muito próxima, então não teve trade de abertura aqui, a gente ficou aguardando esse cenário se desenrolar. Pelo 2 minutos testado essa média móvel de 200, a gente começa a produzir um retorno, E quando eu começo a produzir um retorno, a gente estava identificando a seguinte movimentação: fechamento do gap, impulsão compradora, possibilidade de gerar um pullback aqui, e novos compradores começarem a atuar nessa região. Então, monitorando esse movimento, a gente pegou a retração desse Fibogap e começou a observar esses níveis de retração. A gente vem atingir a mínima do dia, que até então era uma região dominada pelos compradores aqui, ó, mínima do dia, e também retração de 61% numa sequência grande de barras.
Se eu olhar o 2 minutos, que é um time frame que eu gosto bastante de operar, eu já estava chegando aqui na terceira barra consecutiva para romper a mínima do dia. Se eu diminuir um pouco mais ainda o meu time frame e ir para o 1 minuto, eu vou observar uma sequência maior ainda de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava barra do 1 minuto para romper essa região aqui importante para a gente. Era uma região potencial de suporte devido à sua retração. Era uma região potencial suporte devido ao interesse de compradores que a gente teve já dentro dessa primeira barra. E também atrelado ao movimento chegar de uma maneira mais esticada, numa sequência de barras, aqui a gente localizou como um potencial suporte para os preços. Então, gatilho comprador, produzido aqui pelo cenário do 1 minuto, antecipei essa entrada, trazendo aqui ó, meu candle gatilho de entrada para a barra número 11 desse 1 minuto. Confluiu aqui a média móvel de 20 do 1 minuto, a média móvel de 20 do 2 minutos e no 2 minutos também deixou um candle possível de entrada aqui na barra número 6. Então tivemos essa oportunidade logo no começo do dia na ponta compradora, com alvo na média móvel de 200. Poxa, se eu tenho aqui já como nível de resistência, aqui como nível de suporte, eu tenho que me adaptar aquilo que o mercado está dizendo naquele dia. Eu estou vendo bastante gente achar o mercado muito difícil nesse mês, ou então não conseguindo fazer boas oportunidades, mas a gente tem que se adaptar àquilo que o mercado está produzindo naquele determinado momento, e não realmente ser mais uma vítima aqui de que o mercado está ruim. Na verdade, a gente tem que se adaptar aos movimentos. Então, pensando dessa maneira, se eu compro aqui, qual que é o nível de resistência do meu dia? A média móvel de 200. Então, utilizar 200 para alvo, ou então para pelo menos bater uma parcial nessa região. Então, a gente utilizou essa região aqui para saída da operação, ou então parcial da operação, e condução do trade. A partir do momento que a gente começa a voltar, a gente vai ver se ele vai ter mais potência nessa média móvel de 20 para seguir esse movimento. Inclusive aqui pode ter sido uma trollada que você pode ter tomado. Essa barrinha aqui, ó, número 19, seria uma tentativa de pré-rompimento dessa média móvel de 200. Então, eu comprar essa barra é uma compra errada? É uma compra, não vou dizer que é uma compra errada, mas é uma compra com um risco um pouco maior. Porque eu estou comprando contra uma região, até o momento, dominada pelos vendedores. Então, eu estou comprando acreditando que o mercado ele vai tentar romper essa região e que os compradores presentes no momento vão conseguir ganhar mais movimento aqui. Então, é uma expectativa que a gente gera sobre esse movimento de que ele realmente dê continuidade. O ponto aqui é você utilizar um stop pelo menos barato nessa movimentação, stop de um candle, né? Então, se você perdeu pouco aqui nessa movimentação, não foi uma compra errada, foi 100 pontos aqui de stop, mas como a gente já estava comprado desde aqui de baixo, deu para a gente segurar esse movimento e acabar saindo na condução dessa operação. Depois que esse preço falha nessa continuidade, ele tende a vir buscar preços mais baratos mais uma vez. Então, aqui foi um potencial stop que você pode ter tomado, tentando comprar esse pré-rompimento da 200, mas o preço volta para a região de interesse, volta para a região aqui do fundo do nosso dia, deixando para nós uma região aqui bem forte compradora, né? Uma região bem demarcada de compradores e o topo do dia, uma região demarcada pelos vendedores durante esse pregão de hoje. Então, aqui até o momento estava sendo de comprador e aqui em cima estava sendo de vendedor, dominância desse movimento. Preço andando de lado, preço totalmente em range, né? Quando a gente chega de novo nessa região aqui de fundo, aqui ó, região de fundo, região onde o comprador estava defendendo, ele deixa mais uma possibilidade de um gatilho bem interessante para a gente. Essa barra número 25, a gente estava chegando na região de fundo, mais uma vez em 3 barras consecutivas, enfraquecendo o movimento dos vendedores, como veio aqui, ó. 3 barras consecutivas, já para romper mínima do dia, que veio em 3 barras de novo, ele deixa um candle para nós de pausa, um candle dentro da nossa metodologia, que tem o nome aqui ó, de GBR. Um candle que produz um stop barato e a possibilidade de mais uma vez trabalhar dentro dessa lateralidade. Aqui foi mais um ponto de compra. Pô, se eu não peguei na barra 25, onde seria possível comprar? Na própria barra 26, identificando esse cenário lateral aqui, um cenário aqui de 1, 2, 3 de compra. Também sendo possível, o vendedor não volta para o pregão aqui, não volta para esse movimento e o preço tende a jogar na outra extremidade. Pô, lembra do contexto maior? Eu já estou numa região aqui barata. Aqui já é o preço barato para o preço. E aí tinha o fato atrelado
da gente ter como alvo a região da 200 dos 5 minutos aqui em cima. O preço não tinha voltado na sexta-feira para ela. Se olhar o cenário de lateralidade pelos 5 minutos também, outro ponto que ajudou a contribuir para esse movimento comprador. Preço chega da máxima até a mínima do dia em mais aqui, ó, de 5 barras consecutivas. Preço já chega aqui, ó, cansado. O movimento de 5 barras para anular 2 barras compradoras praticamente. Então, compradores voltaram a atuar nessa região aqui. O gatilho mais barato foi pelo 2 minutos, esse candle número 25, e o preço passa de novo para cima das médias, deixa um cenário também de reentrada aqui, ó, nessa barra número 32, então quem não tinha comprado aqui embaixo, aqui foi uma possibilidade de compra, com o alvo na média móvel de 200 dos 5 minutos que estava passando exatamente aqui. A gente também estava mapeando um possível alvo para esse movimento, que era aqui, ó, em relação ao dia anterior. A partir do momento que a gente consegue superar esse topo aqui, começa a fechar acima, a gente ativa o alvo desse Vzão aqui, ó, desse V para cima, tentando buscar alvos de Fibo mais acima desse movimento. Então, seria a tentativa de buscar 200 dos 5 e alvo de Fibo desse movimento aqui. Então, 200 dos 5 minutos foi atingido aqui nessa movimentação. Aqui, o preço ele ficou bastante lateral, brigando bastante nessa região. Então, ele gera uma região onde ele faz uma congestão, tentando fazer o rompimento. Aqui foi uma possibilidade compradora que o gráfico deixou também, só que tinha um ponto negativo aqui nessa operação. Ponto negativo qual que era? De comprar esse cenário da 49,50, esse Bull 180 aqui nas médias. É o cenário de comprar, mesmo cenário de comprar aqui, ó, nessa 19. É um cenário de compra contra a região de resistência do nosso dia, região de resistência. A compra ideal seria o quê? De rompimento. Pós-rompimento, né? Esperar o preço romper, voltar, utilizar essa região de resistência como nível de suporte desse lado de cá, aguardar o gatilho e esperar o preço entregar aqui, ó, um gatilho de continuidade dessa movimentação. Então, foi um possível ponto que, se você comprou, você poderia esperar o possível rompimento ou se proteger de uma maneira antecipada a ponto de não deixar esse trade estopar, justamente porque você estava comprando uma região de resistência. E aí, quando a gente testa a média móvel de 200 dos 5 minutos, que foi feito o teste exatamente aqui, a gente entra uma rejeição maior dos vendedores. E aí, pelo 2 minutos, a gente apresenta uma barra um pouco mais forte, essa barra 52. Possibilitaria até um trade vendido para buscar operações aqui mais baratas até o fundo dessa região mais uma vez. E aí a gente volta para o fundo dessa região aqui mais uma vez, ó, a região de compradores, e ele deixa exatamente o mesmo gatilho da barra 25. Mercado é repetição, né? Então, gatilho da barra 25 acontecendo onde? Na barra 58. 1, 2, 3, 4 candles consecutivas, essa barra de pausa possui afastamento para as médias e está dentro de uma zona de suporte do diário aqui, ó, do dia, né, do intraday. Então, mais uma oportunidade compradora localizada para, mais uma vez, uma investida de compradores. E agora, os compradores começaram a ganhar mais pressão. Olha como a compra ela vem com mais agressividade dentro dessa região. As barras começam a ficar realmente maiores dentro desse movimento. Pullback realizado, oportunidade de reentrada na operação aqui nessa barra número 64. Ó. Impulsão, correção, continuidade do movimento. A gente ainda estava monitorando alvo desse espelhamento junto com retração do dia anterior. Então, o movimento, quando a gente começa a retornar aqui, ó, do lado comprador no pregão de hoje, a gente está retornando dentro desse movimento da queda da sexta-feira do mercado. Então, níveis de retração também são importantes para a gente observar. Fundo da cesta, topo da cesta com retrações marcadas, a gente tem uma região de confluência de alvos, onde a gente tem esse espelhamento aqui, ó, do dia anterior, alvo, primeiro alvo, e retração de 61% junto com essa zona de resistência aqui anterior. Então, chegando nessa região de alvos, era a região de botar no bolso esse preço comprador. Pô, uma bela de uma movimentação aqui no dia, região que pagou mais de 500 pontos nessa operação até a região de alvo, ó, 600 pontos até essa região de alvo. E aqui a gente começa a demonstrar um cenário já de uma fraqueza. Bom, uma movimentação praticamente em linha reta nesse movimento, preço volta para produzir pullback e falha em renovar as máximas anteriores. Já deixando essa falha de máxima, a gente pode acabar aprofundando uma correção, renovando mínimas anteriores, mínima aqui e mínima aqui desse movimento.
já devido à falha de continuidade. Essa barra 89, poxa, ela fica bem bonita. Só que, de novo, eu tô contra uma região importante de alvos. Então, aqui foi o mesmo caso desse movimento aqui, ó. Então, a barra 19, que acabou gerando o stop, estava contra uma região de resistência. Essa barra número 89, que também acabou gerando um stop, estava também numa região já cara. Pô, eu tô comprando aqui a continuidade desse movimento, mas pensa comigo, barato e caro. Eu tô comprando barato ou tô comprando caro? Pô, eu tô comprando caro aqui nessa movimentação. Então, uma compra que não dá para ser feito, se for feita, né? Com muitos contratos. Não dá para pensar em alongar muito uma operação dessa, justamente por estar quase na máxima do dia. Estou comprando o preço mais caro do dia. Pô, se você não comprou aqui embaixo, se você não comprou no meio do caminho, aqui já vai ficar ruim de você pensar numa oportunidade compradora. Então, aqui é uma compra também ruim de ser feita na cara, na região dos 61%. Já é uma região de alvo dessa operação do dia de hoje, né? Tanto que a gente apresenta essa falha dessa continuidade. E aí o mercado passa para baixo das médias, alinha um gatilho vendedor e aqui casa uma venda nessa barra número 98, bem legalzinha, né? Uma top inteiro já num cenário invertido. E aí daria para a gente pegar alvos menores desse movimento aqui, ó. Alvos menores desse movimento, o que daria para a gente observar? Deixa eu dar uma limpada no gráfico. Daria para a gente pegar retração desse movimento comprador. Daria também para a gente pegar impulsão, correção, um micro pivô de baixa aqui dentro desse mercado, dentro desse cenário menor. Então, o cenário mais barato aqui, ó, daria para a gente projetar esse movimento para frente, ó. Essa pernada impulsiva, pullback realizado, primeiro, segundo alvo atingido aqui nessa movimentação. Voltou também para a região da VWAP, chegando nessa região em 4 barras consecutivas, ele deixa um cenário de um bull 180. Bom, possibilidade de compra nesse movimento, parecido com esses movimentos aqui atrás que a gente já tinha mapeado. Várias barras consecutivas, chega numa região de alvo, de interesse, preço chega afastado da média, possibilidade de compra para retorno ou para continuidade do movimento, renovação de máximas possível alvo desse trade aqui. E aí o cenário assim, ó, praticamente foram movimentos mais curtos para o nosso pregão, né? Quem tentou conduzir demais uma operação acabou ficando aqui na mesa, porque o preço ele realmente não conseguiu desenrolar. A gente mesmo pegou aqui oportunidades mais rápidas, ó, 250 pontos praticamente esse primeiro movimento. Esse segundo movimento pegou até a máxima anterior 350 pontos. E esse terceiro movimento aqui até rendeu um pouco mais, praticamente 600 pontos. Mas é pegar aquilo que o mercado está disponibilizando de uma maneira um pouco mais curta, principalmente nesse período aqui que tem ficado um pouco mais difícil essas movimentações dentro do nosso índice. Então, pô, se eu compro aqui, ó, posso, por exemplo, executar a parcial na média, na troca de polaridade e depois na máxima anterior. Alvo de FIBO desse movimento também seria possível de pegar, por exemplo, a projeção desse primeira micro impulsão para cima, ó. Primeiro, segundo, terceiro alvo veio conseguir buscar dentro desse movimento. Então, utilizar alvos de movimentos um pouco menores para conseguir se localizar e conseguir aqui pegar pelas oportunidades. E aí depois índice realmente ficou na moeção aqui, ó, né? Bate cabeça, costurando o cenário de médias, ó, fechamentos alternados na média. Então realmente sem muito direcional, um caso desse daria pra gente ir aumentando um pouco o time frame. E olha a dificuldade que ele ficou de conseguir produzir continuidade aqui, ó, nessa movimentação. Mesmo estando com a 20 e com a 8 calçadas, o preço não consegue dar sequência. As médias não estão com uma inclinação tão saudável, né? Então, uma inclinação um pouco, quase que na horizontal aqui, quase flat, né? Tanto que o preço não consegue gerar sequência, não consegue permanecer acima dessa máxima, passa para baixo das médias e realinha aqui para voltar. Então, uma região, olhando pelo macro aqui, movimento, a gente tem o diário com a média de 20 ascendente e um semanal, gráfico maior, com a média de 20 descendente. Então, o preço ele realmente está numa região aqui um pouco mais travada e a gente pode ter uma diminuição da volatilidade dentro desse cenário. Igual eu falei também no começo do vídeo de fechamento. Bom, a gente já teve 2 pregões aqui bem extensos. Então, o mercado ele sempre vai buscar por um ponto de equilíbrio. Então, era provável da gente ter uma movimentação menor hoje. O mercado ele é estatístico. Quando a gente tem uma acumulação de pregões pequenos, a probabilidade fica do quê? Da gente ter um pregão um pouco maior, tanto que veio aquela derretidona de 2.000 pontos aqui aquele dia. Depois mais um movimento mais amplo. Pô, o mercado ele saiu de 2 dias bem voláteis
para um dia menos volátil. E tudo isso está dentro da normalidade do mercado. O mercado vai funcionar dessa maneira, é conseguir ter uma expectativa alinhado com as possibilidades que o mercado pode entregar para a gente. Então o índice foi esse daqui no dia de hoje, um range estreito, 800 pontos praticamente, e mesmo dentro de um dia mais estreito, a gente conseguiu localizar por boas oportunidades dentro do movimento de hoje. Vamos ver o dolinha. Movimento do Doletas foi bem mais direcional no começo do nosso pregão aqui. Entregou um belo de um movimento na queda, praticamente aqui 70 pontos entre as extremidades do dólar, que o índice foi aqui um pouco mais travado, o dolinha entregou um belo de um movimento. Bom, entendendo o contexto do dolinha aqui, onde a gente está, né? Produzindo aqui o cenário mais altista. Semana passada aqui a gente teve uma investida compradora bem forte no dólar, uma valorização de 3% na semana passada. Mas chegamos aqui nessa região, que é a região de 61% dessa pernada aqui, ó, de queda desse movimento. E chegamos nessa região em 3 candles consecutivos também. Possibilidade corretiva para esse dolinha. A gente também tem o fator aqui do gráfico diário. A 8 está por baixo da média móvel de 20. Apesar delas estarem ascendentes, a gente tem o desalinhamento delas. Então pode ser um cenário aqui que volte para realinhá-las. Então, uma expectativa potencial aqui de correção para esse dólar. Quando a gente enxerga essa movimentação, a gente já tem aqui um pullback na média móvel de 20 dos 60 minutos, impulsão, correção, renovando máximas anteriores. Preço chegando aqui nessa região de máxima, gastando combustível. Então, ele realmente precisaria aqui ter para dar continuidade nessa movimentação de alta, pelo menos corrigir um pouco. Quando a gente abre dentro desse movimento, já num gap de baixa, olhando pelos 5 minutos, a gente acaba falhando a máxima anterior. Falhando a máxima anterior nas retrações desse Fibogap. Olha lá, retração de 61, retração de 76. Pelos 5 minutos, a gente tem a ativação de uma GBTO nessa barra número 2. Então, foi um gatilho vendedor do dolinha aqui. Eu acabei moscando no dia de hoje, não consegui pegar esse dólar. Acabei aqui me distraindo e perdi o gatilho de entrada, depois eu não quis mais vendê-lo. Mas a melhor venda foi realmente aqui na barra 2 dos 5 minutos. Ou então, pelo 2 minutos, a gente tem aqui um ritual de passagem. A gente testa a média móvel de 200, volta na 20 e aí a gente ganha pressão para fazer esse rompimento. Através da barra número 10, uma barra elefante aqui ó, de continuidade desse movimento, a barra número 11 é uma GBI. Então, um padrão de entrada bem legal aqui dentro da nossa metodologia, barra 10 e 11, aciona a venda do dólar, o preço começa a escorregar. Quando a gente começa a escorregar, a gente vem para as retrações desse movimento. Bom, estou entrando dentro do movimento aqui, ó, de alta do dia anterior. Quero ver se as retrações do dia anterior têm potencial para um nível de suporte. E aí a gente começa a aprofundar esse nível corretivo. 2 minutos, a gente já tinha rompido a média móvel de 200, deixada lá para trás. 5 minutos, a gente estava vindo para rompê-la aqui nessa região. Um próximo gatilho legal de entrada foi justamente aqui na barra número 26. A barra número 26 é um pullback desse primeiro movimento, volta, um pullback pós-rompimento da média móvel de 200, volta para trocar polaridade com esse primeiro fundo anterior, região de VWAP, aciona aqui um VSS nessa barra número 25, ou então essa própria barra Bear aqui, número 26, aciona essa GBI 27. Então aqui foi um contexto bem interessante para fazer essa venda desse Doletas para dar continuidade nesse movimento já, trocando polaridade. E aí daria para a gente pegar, além das retrações do dia anterior, essa impulsão, por exemplo, para baixo aqui, para projetar alvos futuros do preço. Então essa primeira pernada, ou até mesmo com o topo do dia anterior aqui para pegar alvos maiores, né? Então a primeira impulsão, olha como a gente vem cravar o alvo aqui de Fibo, preço volta, e aí a gente vem buscar a região de segundo alvo dessa impulsão aqui do dia. Bom, o dolinha ele veio todo guiado dentro desse movimento. Até se a gente olhar os 5 minutos aqui também foi bem interessante, todo guiado pela média móvel de 20, um movimento bem cadenciado, só pagou os vendedores até a gente conseguir ultrapassar o preço para cima das médias de novo. Então, olha que legal o comportamento do preço, né? Enquanto o preço está sendo guiado pelas médias para baixo, só teve venda. A partir do momento que a gente consegue superar as médias para cima, aí o cenário ele vira mais alinhado comprador e a gente vê nitidamente a característica, até as cores do gráfico aqui mudarem, né? Até esse momento aqui, ó,
Para trás, a gente tem a dominância da cor vermelha nesses movimentos. Olha como os compradores estão sendo eliminados aqui, ó. Comprador grande só produz aqui cenário lateral, mais uma pancada vendedora. E aí, quando a gente começa a passar para cima da média, o vendedor não volta mais para o mercado. E aí as barras dos vendedores começam a ficar menores perante aos compradores. Então, identificar isso, esse jogo das cores aqui nos gráficos, vai conseguir te mostrar quem está dominando o movimento. E aí, ó, produz o quê? Padrões de entrada a favor desse movimento comprador. A favor desse movimento já produzindo aqui, ó, máximas mais altas, renovando essa máxima anterior. Voltando para essa região aqui, ó, de troca de polaridade que a gente gerou também. E aqui voltou para essa região aqui formando mais uma máxima, né? Então, Dolinha conseguiu entregar um belo de um movimento de queda e retornar também um belo de um movimento. Esse movimento de retorno aqui foi praticamente 40 pontos do dólar, então o dólar aí foi o responsável pela volatilidade nessa segunda-feira. Foi uma segunda-feira praticamente sem notícias, a gente tem bastante notícias essa semana, no decorrer da semana aí, quarta, quinta e sexta são os principais dias. Então hoje aí ficou realmente um dia com baixíssima volatilidade para esse índice, bastante gente me mandando mensagem aqui que realmente foi mais difícil de conseguir localizar por boas oportunidades nesse índice. Mas como eu falei, a adaptabilidade aqui, se adaptar realmente ao cenário que o índice está tendo, as possibilidades do dia de acordo com o contexto mais macro, gráfico diário, onde a gente está, tamanho dos movimentos anteriores. Então, pô, hoje como foi um dia um pouco mais travado, a gente vai aumentar nos próximos dias a possibilidade de ter um movimento um pouco maior, de ter um range um pouco maior. Outro critério aqui também, pro pregão de hoje, ainda é 5h40, né? A gente tem quase uma hora ainda de pregão. Mas no pregão de hoje, a gente está deixando um candle inside bar, ó. A máxima do dia anterior está aqui, a mínima do dia anterior está aqui, e nenhum dessas, nem da máxima nem da mínima, foi violada. Quando a gente tem um candle inside bar, o pregão de amanhã, já anota aí essa dica, né? Tem 99% de chance de violar a máxima ou a mínima. Então, é interessante a gente abrir amanhã dentro da extremidade da máxima ou da mínima do pregão de hoje. Porque aí, tendo algum gatilho, a gente pode, com bastante probabilidade, ir buscar ou a máxima ou a mínima do dia anterior aqui, que fica bem legal, um trade bem interessante de ser realizado. Então vamos ver aí como vai ser amanhã, a gente volta com mais um vídeo de fechamento. Não esquece de deixar o seu like aqui, que fortalece bastante o nosso trabalho. Valeu, tamo junto, ótima semana para você.